tentando resolver umas questões da minha fé e por aí vai. Não, tranquilo. Acho que a gente pode seguir conversando nessa linha já, tranquilo. Gosto, né, de conversar contigo. Acho que a gente tem eu compartilho muito das coisas que você estuda e fala. E sempre que a gente conversa, assim, eu sigo com aquela conversa, com aquelas respostas que você me colocou e sigo raciocinando sobre aquilo. Então acho interessante a gente, de certa forma, compartilhar isso, né? Então, eu sou católico, sou batizado, fiz crisma lá na Santa Mônica, participei, né, há muito tempo dos grupos lá de jovens, né? E depois me afastei um pouco da, da rotina, né? Do dia a dia, da missa, dos encontros que a gente tinha, mas sigo sempre tentando buscar alguma coisa. Eu sinto uma necessidade de buscar algo mais. Você vê, você entende que essa é uma história que a gente escuta repetidamente? Muito. Assim, eu fiz um encontro, eu fiz um retiro de jovens, eu permaneci um pouco, mas depois eu me afastei. Isso é uma constante, isso é uma história repetida. Então eu acredito que tem algum erro aí, tem algum erro aí nesse formato da catequese. O que é catequese? Primeiro você teria um querigma, que é um primeiro anúncio. O que é querigma? A igreja anuncia Cristo basicamente de duas maneiras. Querigmaticamente, catequeticamente. Querigmaticamente é o primeiro anúncio, o que você recebe no encontro de jovens, deveria receber no encontro de jovens, num retiro, o querigma, o primeiro anúncio. O anúncio de que Deus ama você, de que Deus quer estabelecer uma relação com você. Isso é o querigma. O que vem depois é a catequese, que é dar o fundamento para você entender essa fé, entender essa relação, começar a construir essa relação com Deus. É construída a partir de certos critérios. Onde é que estão esses critérios? Esses critérios estão na Bíblia e na tradição da igreja. Será que isso foi apresentado para você de uma maneira eficiente? Eu acho que não. Pode ser que não tenha sido realmente, mas assim, uma das coisas que eu me questiono é por que eu vou participar daquilo ali em função, tipo, assim, a igreja ela errou no passado. Então, qual é a garantia que eu tenho que ela também não está errando ali? Então, eu acho que a primeira coisa que me afasta disso são as coisas que aconteceram no passado, né? Você está falando da velha história que é bombardeada nas salas de aula do ensino médio, por exemplo, hoje em dia, nas aulas de história, nas aulas de sociologia, geografia e tal. A igreja matou milhões de pessoas, a igreja matou milhões de bruxos. Para começar, não havia milhões de pessoas naquela época, no mundo. Sim, isso não tinha milhões de pessoas para a igreja matar. Um erro numérico já. E segundo, aconteceram erros. O Papa João Paulo II, há pouco tempo, né, falou desses erros, pediu perdão desses erros. A humanidade da igreja. Sim, a igreja é composta por pecadores. Ela é santa em Cristo. Quem santifica a igreja? Cristo santifica a igreja. Tanto que os santos, São Francisco de Assis, por exemplo, é chamado Alter Christus, outro Cristo. Por que ele é chamado? Porque ele conseguiu imitar Jesus de uma forma perfeita. Então, quem torna o santo santo? Jesus, a imitação que o santo conseguiu alcançar de Jesus. Então, o santo São Francisco de Assis, pecador, São Francisco de Assis falava: muito me preocupa o tempo que passarei no purgatório. Se São Francisco de Assis se preocupava com o tempo que ele passaria no purgatório, purgando as suas faltas menores, quanto mais a gente. Então, a igreja errou, a igreja erra hoje em dia, a igreja errará no futuro na sua humanidade. A igreja é santa em Cristo, formada por pecadores. Ela não é santa e pecadora. A igreja é santa em Cristo, formada por pecadores. Cada um de nós, o padre, os bispos, o Papa se confessa. Se ele se confessa é porque ele erra. Ele assume que ele erra. Ele erra pessoalmente, individualmente, e certamente a igreja como instituição já cometeu milhares de erros. Você tem um teólogo
Você tem um teólogo chamado Hans Urs von Balthasar, contemporâneo. Assim, é um teólogo que faleceu, se não me engano, anos 80. Hans Urs von Balthasar tem um livro. Nesse livro ele escreveu uma análise, uma crônica chamada Why Do I Still Roman Catholic? Tá? Porque eu permaneço católico apostólico romano. E Hans Urs von Balthasar, além de teólogo, chegou a ser bispo, terminou sua vida como arcebispo. Né? Era um bispo da Igreja Católica. E nesse texto dele, ele coloca: permaneço católico porque nenhuma outra instituição sobreviveria a 2000 anos da mais grossa imbecilidade se não houvesse no seu seio algo de divino. Então, fica claro que, apesar de nós, a igreja continua em Cristo. Apesar dos nossos erros, apesar dos erros do passado, os erros do presente, os erros que ainda ocorrerão, nós temos a certeza que eu estarei no meio de vós até o fim dos tempos. Essa é uma promessa de Cristo. Apesar de vocês. Sim, o erro entrou na igreja já com Judas, cara. Você vê que ali entre os 12 já teve um cara que já cometeu a maior cagada. Você percebe isso. Né? Ele estava lá junto com Cristo, ouviu Cristo pregando durante 3 anos, teve uma vivência íntima com Cristo e entendeu tudo errado. Né? Agora, isso também é uma das coisas assim, a gente olha, né, o cara estava errado, estava lá do lado de Cristo e estava errado. Então eu olho lá para a igreja, vejo um monte de gente, aquela história, vai lá, mas não sai dali, não consegue nem cumprimentar o porteiro, né? Então eu acho, já fico com aquela intenção de chamar, de apontar o dedo para ele e falar que ele é um hipócrita. E ao mesmo tempo eu vejo também os erros que eu tenho, eu não posso pisar ali porque eu sou pecador, então eu vou ser mais um hipócrita. Como é que esses critérios, assim, como é que eu posso fazer para lidar com isso, não deixar isso me afastar? Para começar, se reconhecer pecador é uma máxima evangélica. Né? Você lê o Evangelho e Jesus mesmo conta um caso no Evangelho de 2 homens que entram numa sinagoga. O primeiro entra e vai até a beira lá do altar e se coloca como justo e fala: meu Deus, bendito sejas tu, porque eu sou justo, porque eu sou uma pessoa que acerta, porque eu sou uma pessoa que sigo os teus mandamentos. E o outro, lá atrás, no último lugar, fala: tem de piedade de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus pergunta aos apóstolos: quem dos dois vocês acham que saiu justificado? E ele coloca certamente o segundo, certamente aquele que se reconheceu pecador. Por quê? Porque o ser humano é falho, porque o ser humano é essencialmente decaído. Sim, ele foi criado perfeito por Deus, mas a partir do pecado original, né, isso é um assunto para um próximo vídeo, né, o pecado original, né, a cicatriz do pecado original, o que esse mistério da liberdade conseguiu fazer conosco. Assim. Conseguiu que a partir de uma escolha errada, nós ficássemos com essa tendência a escolher errado. Nós temos uma tendência a escolher errado, uma tendência ao pecado. A gente tem. E pecado, vamos desmistificar a palavra pecado no bom sentido. Vamos reconstruir a palavra pecado. Porque a palavra pecado foi desconstruída. Né? Hoje em dia, falar em pecado soa até infantil. Assim, nada é pecado hoje em dia. Assim, tudo é permitido. Nos anos 70 havia a máxima: é proibido proibir. Hoje em dia não existe proibição. Hoje em dia tudo é permitido. Pecado, literalmente, a palavra quer dizer tropeço. Assim, se eu estou andando de um ponto A ao B, na menor trajetória, se eu for tropeçar, isso é o pecado da minha fé. Se eu for tropeçar no caminhar da minha fé, tropeçar, a minha trajetória é impedida, há um obstáculo. E o nome obstáculo em hebraico é Satã. Satã, Satanás, quer dizer obstáculo. O obstáculo faz a pessoa tropeçar no caminho. Isso é desde o início da história da humanidade. Você tem lá na narrativa do Gênesis, como é que o pecado original surge no mundo? Ele
surge a partir da sugestão de um anjo decaído, né? A liberdade, ela inaugura a escolha errada. Nós temos consciência de que, e ciência, nós temos confiança, é a melhor palavra, na nossa fé, que diz que esperamos a vida no mundo que há de vir, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais tropeço, não haverá mais erro, mas a gente está construindo ainda esse mundo, que foi feito possível na pessoa de Jesus Cristo. Natureza divina e natureza humana, duas naturezas, uma só pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, que vence a morte, é por isso que a ressurreição é tão importante, e com a morte ele vence o pecado na sua natureza humana, fazendo possível que esse novo mundo, esse novo céu, novas terras, essa nova configuração da humanidade seja viável. Então, tendo confiança nisso, nós, todo dia, a partir de uma escolha certa, construímos o receptor para essa nova formatação da humanidade. Então, reconhecer-se pecador é o primeiro passo. Você é pecador, eu sou pecador, o Papa Francisco é pecador, todo mundo que é humano é pecador. Hipocrisia também, né? Em algum nível, todos nós somos hipócritas. Eu havia conversado com você, falando do bispo Fulton Sheen, um bispo americano, que tem um vídeo muito interessante no YouTube, em que ele fala, se dirigindo ao público, ele fala assim, vocês aí dizem que na Igreja Católica tem muitos hipócritas. E eu vou dizer, isso é a mais absoluta verdade. Somos muitos, sim. E sempre temos lugar para mais um. Então, é por isso que quero te convidar a voltar, a vir dar uma nova olhada aqui, porque você também tem lugar aqui, mesmo sendo hipócrita. Sim. Reconhecer-se hipócrita em algum nível da vida é necessário também, sim. Faz parte da nossa humanidade. Faz parte da busca que você precisa fazer, que todos nós precisamos para tentar melhorar naquilo ali, né? E, assim, existe alguma coisa em função, o que o sacramento ele pode trazer assim para me ajudar de forma a que eu possa conviver com essa dualidade de sempre buscar o melhor, mas saber que não vou entrar ali, para entrar ali tem que ser santo, e eu vou me transformar da noite para o dia, e só assim eu vou conseguir seguir dali, para fazer uma coisa, um caminho mais real, vamos dizer assim. Caminho mais verdadeiro. Verdadeiro. Sacramento é sinal visível da graça invisível. Isso é uma definição, tá? Pode não dizer nada para as pessoas, essa definição. Mas se você trabalha ela, se você mastiga ela, você vê que é perfeito. Em que sentido? Sinal visível da graça. O que é graça? Essa palavra perdeu muito sentido, muitas palavras perderam o sentido para nós. Graça é favor imerecido. Graça é um favor de Deus. É um gift em inglês, presente, um presente. Então, o sinal visível do presente de Deus é manifestado nos sacramentos. A gente está falando aqui do sacramento da penitência, da confissão. O que é a confissão? Só um padre pode celebrar uma missa, ou seja, transformar pão e vinho em corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um tema para um outro vídeo também. E só um padre pode perdoar os seus pecados em nome de Cristo. Por quê? Porque só um padre, pelo seu ministério sacerdotal, pode estar presente em persona Christi. O que quer dizer isso? No momento em que ele está consagrando as ofertas, transformando pão em corpo e vinho em sangue, não é ele que está fazendo isso, é o próprio Cristo nele que faz isso. Isso a nossa fé assim define. Né? E no momento em que ele está perdoando os seus pecados, não é ele que está perdoando os seus pecados, porque ele é outro humano pecador. Né? Quem está perdoando os seus pecados nele é o sumo sacerdote, é o Cristo sacerdote, que nele, na pessoa, persona Christi, perdoa o seu pecado. Então, o que um mistério tem a ver com o outro? Tem a ver o seguinte, como se o padre, no confessionário, fosse uma grande caçamba da conlurbe. Ele está ali coletando aqueles pecados todos na pessoa de Cristo, ou seja, Cristo está ali coletando os seus pecados,
as suas falhas, as suas imperfeições e te munindo de graça santificante, né, ao perdoar o seu pecado, para que você possa refinar esse seu erro. É um percurso de uma vida inteira. Por isso que você deve se confessar com frequência. Por quê? Porque você está buscando o refinamento. Ah, porque Deus vai te achar bonitinho? Não, você está buscando o refinamento para aumentar a sua intimidade com esse Deus. Por quê? Porque você ama esse Deus, você se sente amado por esse Deus. Quando você se sente amado por uma pessoa, você quer agradá-la. Retribuir de alguma forma. Você quer retribuir esse amor. É? Você quer crescer nesse amor. Você quer fazer tudo para que essa ligação permaneça perfeita, ou o maior tempo possível, para que aquilo se estenda de uma forma melhor, que seja melhor, que a relação se torne melhor, que a relação cresça. Então, para que a nossa relação com Deus cresça, esse refinamento é necessário. E esse refinamento se dá, primeiro, por eu me reconhecer errado. E vou fazer alguma coisa com isso. Uma ascese. O que é uma ascese? É um treinamento. É como se fosse uma disciplina. Eu estabeleço para mim próprio uma disciplina de lidar com as minhas muitas e graves imperfeições. Não me sentindo acusado por esse Deus, mas me sentindo estimulado por esse Deus a ser uma pessoa melhor. Quero ser uma pessoa melhor para Ele. Para que esse relacionamento seja um relacionamento mais íntimo. É isso. Então, no confessionário, Cristo coleta todas essas imperfeições. E no altar, quando o padre está celebrando, in persona Christi, é o próprio Cristo que se oferece no altar, que é Ele próprio. Né? Então, o altar, pense no altar como o próprio Cristo, no pão e o vinho consagrados, já corpo e sangue, como o próprio Cristo, e o sacerdote como o próprio Cristo. Então, é Cristo que se oferece ao Pai no próprio altar, que é Ele próprio. O que Ele oferece ali ao Pai? A vitória sobre o pecado na natureza humana dele, a vitória sobre a morte. Né? Nós estamos representados ali nos nossos pecados. Então isso tudo é oferecido ao Pai. E o Pai, olhando para a vitória de Cristo, aí sim, para a possibilidade de um Vitor melhor, para a possibilidade de um Otávio melhor, Ele perdoa os teus pecados. Porque Cristo já possibilitou esse Vitor melhor e esse Otávio melhor. Acho que isso traz uma noção mais clara do amor, né? Acho que a gente estava conversando sobre onde tudo é permitido e a gente não consegue entender de fato, diferenciar, identificar que essa busca que talvez eu tenha é uma retribuição a esse amor. Você acha que talvez esteja faltando um pouco mais de doutrina teórica no sentido da palavra amor, que significa hoje em dia? Há uma distorção disso? Há uma desconstrução proposital disso. E aí não faltarão pessoas para falar em teoria da conspiração. Mas se você notar, nós estamos vivendo um mundo que George Orwell descreveu muito bem em 1984, o livro, né? E em que havia não sei se é nesse livro ou se é Admirável Mundo Novo, me falta a memória o autor, de Admirável... Me esqueci. A gente pesquisa depois, bota lá. A gente pesquisa depois. Pois é, mas nesses dois livros há o fenômeno da novilíngua, traduzido por novilíngua, em que as palavras elas adquirem um significado completamente inverso do que elas representavam. Né? Então, amor passa a significar ódio. Então, hoje em dia não estamos nesse nível, mas a palavra amor ela perdeu, ela foi desconstruída de tal maneira que hoje qualquer coisa pode significar amor. Eu amo cheeseburger, por exemplo. Eu amo cerveja. Bem, chegou num nível em que fazer amor virou ter um momento de prazer rápido com alguém. Fiz um amorzinho gostoso. Não estamos aqui em moralismo nenhum. Amor é doação. Se você for para lá para o latim, você tem algumas formas de amor. Eros, que é um amor entre um homem e uma mulher. Né? Eros é uma interação física entre as pessoas,
completa, não é uma letra de funk. Eros Superficial, né? é uma interação completa física entre duas pessoas. Você tem philos, que é o amor que eu sinto por você, é um amor entre irmãos, é um amor entre iguais, né? E você tem caritas, que seria o amor supremo, né? Acima dele só ágape, que é um amor que não espera retribuição. É um amor emulado de Deus. Sim, Deus não espera retribuição de você. Por quê? Porque você não pode dar nada para Deus. O que você vai dar para Deus? Deus é o Criador de tudo. Você não pode dar nada para Deus. A única coisa que você pode fazer é retribuir o amor que Ele dá. Mas isso é muito mais para você do que para Deus. Porque ao retribuir o amor de Deus, você mantém o canal da relação ativo. Então, a retribuição do amor é manter, do amor divino, é manter esse canal ativo. Viver numa sociedade em que amor pode significar várias coisas, a relativização do amor tomou tal proporção em que a gente não entende mais o que é amor. Amor é doação. Amor é doação desinteressada, né? Que pode incluir eros, filos, caritas e ágape. Pode incluir, deve incluir. Eu vou amar uma pessoa, eu vou amar com amor completo. Se for amar minha mulher, por exemplo, eu vou amar com esse amor, vou tentar amar com esse amor, é tão difícil. Tem níveis diferentes. É um combo. É um combo amor, né? Envolve, assim, pode não envolver eros, por exemplo, o amor de um pai para um filho. Não envolve eros. Pode ter uma expressão física de amor. Claro, o pai vai abraçar o filho, talvez isso não chega a ser eros. É uma expressão física de amor. Então, mas é um amor composto. Assim, o amor, mais que níveis, ele tem patamares. É como se fosse um sólido com degraus. Você não tem vários amores, é um sólido com vários degraus que você tem que subir, como tudo na vida. Santa Teresa de Jesus fala na subida da montanha da fé. Sim, esse refinamento passa por galgar o mais alto. Né? E isso a gente está falando num simbolismo, mas que esse alto representa o critério que nós temos dentro do cristianismo. Quem é o critério? Não é nenhuma ideia, não é só um texto. O critério do cristão, o que é amor, então, se tornou uma pessoa. Essa pessoa chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, ele não disse o que é amor, ele viveu amor. Ele viveu amor, ele deu exemplo de doação. Então, qual é o meu critério de amor? Jesus, o Evangelho. É esse que eu deveria usar, que nós deveríamos usar. Ele vai ter sempre o norte para qualquer outro tipo de relação que você vai estabelecer, ele tem que ser o norte. E isso não é pieguismo. Assim. Vamos falar, claro, português claro. Um casal de namorados. Eu vou viver o meu namoro tendo Jesus como critério. Bem, eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Eu vou ter que começar a renunciar ao meu egoísmo, por exemplo. A buscar somente o meu bem-estar. Eu vou ter que renunciar, por exemplo, a uma troca. Uma troca que a gente estava falando. Muitas vezes uma relação não passa de uma troca. O que eu chamo de amor é uma troca de interesses. Assim, não estamos falando de interesses monetários, estamos falando de interesses emocionais. Eu preciso me sentir importante para alguém. Aquela pessoa precisa se sentir desejada. Isso é amor? Então, isso pode fazer parte daquele combo que a gente falou, mas se for exclusivamente isso não é amor. Se a base for aquilo ali, o dia que acabar... Se a base for isso aí, o dia que acabar esse desejo, esse interesse, ou essa necessidade das vidas, acaba o que você chama de amor. Mas nunca foi amor. Nunca foi amor. Sempre foi uma troca. Né? Amor é doação, não é troca. Entendi. Muito bacana. Agora, assim, hoje, o que você diria para pessoas como que estão na minha situação, por exemplo, que sentem uma vontade de buscar, mas tem uma restrição, tem uma dificuldade em função dessas coisas que a gente está falando em relação à Igreja Católica e à missa especificamente?
que você diria, qual é a sua mensagem para que eu possa repensar em relação a isso? Para começar, você falou em restrição. Para tudo que é positivo, há uma restrição negativa. Vai haver uma restrição, é um movimento contrário. Isso é normal. Por exemplo, você acordar de manhã para ir para a academia é bom para você, não é? É bom. Só que há toda uma restrição. Você prefere ficar na cama. Você prefere, não, estou com preguiça. Há uma restrição. Você vai fazer uma dieta. Há um sofrimento, que eu quero dizer, há uma dificuldade. Vai ver, você vai fazer uma dieta. Tenta fazer uma dieta, eu tento toda hora, eu não consigo. Por quê? Porque a tua natureza humana falha, ela é muito preguiçosa, ela é muito dada a não seguir disciplina nenhuma. E ao imediatismo. Ao imediatismo. Exatamente. Então, eu quero me espiritualizar. Bem, então entenda que você vai esbarrar em sérias restrições. Agora, o pouco degrauzinho que você sobe dá um prazer incrível, porque você está resgatando alguma coisa que está há muito tempo perdida. Você percebe que a espiritualidade, no mundo que a gente vive, ou ela ganha áreas de imediatismo, assim, uma troca com Deus, não sei com que Deus, porque Deus não faz esse tipo de troca, né? Ou é alguma coisa que eu faço para me sentir bem. Eu vou em determinada reunião de meditação porque isso me faz muito bem. Não estou buscando vencer nada em mim, eu estou buscando simplesmente me desligar, me sentir bem. Espiritualidade é como musculação. No pain, no gain. Se você não tem dor, e é uma dor saudável, aquela dor da academia, sabe? Você saiu da academia e você sente aquela dor de quem malhou. É uma dor que dá até prazer, porque é uma dor do dever cumprido. Então, se você não tem contrariedade na sua espiritualidade, se você não vivencia esse não que um mandamento vai dizer para você, não fazer isso, não fazer aquilo, e a partir desse não, você não constrói um Vitor melhor, uma pessoa melhor, você não está vendo espiritualidade nenhuma. Você está vendo uma espiritualidade de supermercado, onde você pega o que você lhe convém e o que não lhe convém, você não está vivendo espiritualidade. Espiritualidade é pacote. Você compra o pacote. E o pacote católico passa pela Bíblia e pela tradição da igreja, pela doutrina da igreja. Eu preciso conhecer isso. Eu preciso, além de conhecer isso, começar a tentar viver isso na minha vida. Ter um esforço para viver isso na minha vida. É fácil? Não. É muito difícil. Todos nós tropeçamos toda hora. É por isso que tem confessionário, né? Se há o arrependimento, o que é buscar arrependimento? Eu deixar claro para mim mesmo que eu quero ser uma pessoa melhor e que o meu modelo é Jesus Cristo. Eu vou buscar que isso aconteça a partir das minhas escolhas diárias. Cada escolha, desde o momento que eu abro os olhos até o momento que eu fecho os olhos, pode ser uma escolha de luz ou uma escolha de treva, uma escolha de vida ou uma escolha de morte. Isso está claro na Sagrada Escritura. Então, a partir das minhas escolhas positivas e que muitas vezes envolvem dizer não para mim mesmo, eu construo essa espiritualidade. Entendi. Errar, eu vou errar. E as pessoas à minha volta vão errar. Sim. Se eu fixar a minha fé, se eu fundamentar a minha fé nas pessoas, no padre, no coordenador do grupo, naquele meu amigo que me levou para a igreja, uma hora eles vão me decepcionar, pelo simples fato que eles são humanos. Sim, eu só posso fundamentar a minha fé numa pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Esse deu o exemplo humano, de natureza humana, de como deve se viver a fé. Esse não vai me decepcionar nunca. Legal. Para a gente encerrar nosso primeiro vídeo, então, acho que você tem que estar, pelo que eu entendi, eu acho que eu preciso mudar a minha visão em relação à missa, vamos supor, ou ao catolicismo. É isso que você está... A gente pode fazer um vídeo sobre todos esses temas específicos. Aprofundando. Mudar a visão. Então vamos falar só de mudar a visão. Sim, você é convidado a ter um segundo olhar, um olhar mais profundo sobre a doutrina
e a tradição da igreja, sobre a Bíblia, sobre os sacramentos. Você é convidado a ter um segundo olhar, mergulhar nesses temas, deixar Deus falar com você. E hoje em dia você tem tantos meios disso, tem tanta informação boa, de qualidade. Por exemplo, vamos citar aqui, né? Ninguém está competindo com ninguém, pô, eu sou aluno dessas pessoas todas. Padre Paulo Ricardo, tem vídeos maravilhosos no YouTube do Padre Paulo Ricardo falando sobre todos esses temas. Professor Felipe Aquino, também, da Canção Nova, vídeos explicando, livros maravilhosos de teólogos, entre eles, tem vários livros do professor Felipe Aquino. Você tem livros de um teólogo americano convertido ele era evangélico, Scott Hahn, tem livros maravilhosos, um livro deles falando sobre a missa, as bodas do Cordeiro, aprofundando a missa. Então, é se apaixonar pelos temas e buscar crescimento em cada um desses temas. Quem coordena isso? Pedir ao próprio Deus que coordene isso, essa grade de temas. Assim, não tem alguma coisa definida, né? Então a parte começa a partir disso. Até tem, tá? Você tem o querigma e você tem a catequese. Ok, você tem o catecismo. Uhum. Você tem o catecismo da Igreja Católica. Você tem várias maneiras, vários textos. Você tem vários recursos para que a sua fé cresça. Mas importante submeter isso a Deus, submeter isso ao Espírito Santo, para que ele vá apresentando de forma dosada, para que você possa ir absorvendo no teu tempo. E Deus faz isso. A gente sabe que Deus faz isso. Então, o convite é esse, é um convite ao segundo olhar. Bacana. E eu acho que é o segundo encontro também, né? Eu acho que a gente pode tentar estabelecer aqui vídeos e que a gente possa interagir também com outras pessoas que também compartilhem dessas dúvidas e trocar essas ideias aqui de forma informal. Eu acho que vai ser interessante. Então valeu, um grande abraço. Muito bom. Um abração. Boa tarde. Até o próximo. Tá vendo como foi? Não doeu, né? Acho que fluiu bem, né? Fluiu. Quanto tempo?